Olá, esta é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. O meu bom dia cordial aos nossos amigos e irmãos que nos acompanham no horário convencional da nossa Escola Dominical na igreja, às 9h30. Por que não dizer boa tarde para aqueles que não puderem acessar este recurso, essa plataforma agora pela manhã, e também boa noite para aqueles que, em função até de trabalho, principalmente os profissionais de saúde, estarão possivelmente nos assistindo, nos acompanhando à noite. Sejam todos bem-vindos à Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você que nos tem acompanhado já percebeu que estamos passeando pelos livros que compõem o Pentateuco, né? No primeiro semestre nós abordamos ou fizemos um panorama geral destacando alguns temas que julgamos mais importantes. Entre muitos temas importantes, procuramos colocar aquilo que nós achávamos que era o mais importante. No segundo semestre, nós estamos ainda no Pentateuco, né? Mas dessa feita, nós estamos abordando 3 grandes personagens que estão no Pentateuco, entre tantos outros. Mas nós destacamos aqui o Abraão, cognominado o pai da fé. Destacamos José do Egito, o primeiro administrador da história do mundo, né? E Moisés, o grande líder que Deus usou para liderar o povo na retirada da escravidão em que se encontrava lá no Egito. E por ser, então, Abraão o primeiro personagem que nós separamos para aprender com a experiência deste servo de Deus, nós hoje estamos na terceira aula a respeito de Abraão. E o nosso tema hoje em relação a Abraão, é aprofundando nossas raízes com Deus, aprofundando nossos relacionamentos com Deus, a nossa intimidade com Deus, né? É isso que nós vamos estar conversando hoje com você, agora pela manhã ou no momento em que você acessar essa plataforma. Mas eu quero, antes de entrarmos no assunto efetivamente, orar com você. Pedir para que você possa orar junto comigo, né? Pedindo a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo do Senhor, para que Ele complete o que eventualmente nós não conversarmos sobre esse tema e naturalmente tudo à luz da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai amado, por esta rica oportunidade que concede a nós, como teu povo, o povo de Deus, de através desse recurso tecnológico, Senhor, podermos estudar juntos a tua palavra. Ó Senhor, que o teu Espírito possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, de todos nós, para que compreendamos aquilo que certamente o Senhor nos falará nesta manhã com o estudo da tua palavra. É a nossa prece, Senhor, que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos ler para o nosso estudo desta manhã um texto que diríamos que serviria aqui como o texto básico, não que que nós vamos conversar esteja tão somente só vinculado a esse texto, mas ele será a base daquilo que nós vamos estar conversando nesta manhã. Está registrado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17, a partir do verso 1, e nós vamos ler até o verso 8, que você possa acompanhar essa leitura conosco, que diz o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, grave bem esses 99 anos. Disse o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão
rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu quero, antes propriamente de entrarmos no assunto sobre aprofundar as nossas raízes com Deus, considerar com você aqui alguns aspectos que estamos vivendo hoje. Vivemos hoje o tempo do VaptVupt. Lembra desse termo que foi muito badalado pelo saudoso Chico Anísio, quando ele tinha a sua escolinha, né? Professor Raimundo? Ele falava aquilo, VaptVupt, que era uma coisa rápida, né? Nós vivemos o tempo do fast food, alimentação rápida, comida rápida, porque rapidamente eu preciso sair para resolver isso, ou resolver aquilo, ou pensar isso, ou pensar aquilo. É a intensidade das coisas. É o tempo do express, né? Hoje as grandes lojas e magazines estão agora abrindo lojinhas express para que você possa ir direto numa gôndola com pouco estoque, mas com aquilo que você quer, em vez de rodar o tempo todo numa grande loja, você chegar e comprar aquilo que você tem desejo de fazê-lo. Pois bem, se essas coisas já são rápidas, você imagina a informação. Que não muito tempo atrás, eu talvez diria aí 25, 30 anos, podia se levar dias para que as informações atingissem um público razoável, um considerável número de pessoas. Hoje, em fração de segundos, milhares e milhares de pessoas, de gente no mundo recebe simultaneamente essas informações. E podem ser informações boas, informações úteis, e na verdade muitas delas o são, mas podem ser também muitas informações ruins, muitas coisas ruins, muitas coisas falsas, né? Haja vista os fake news que estamos vendo aí, a abordagem que a justiça tem dado em cima desse processo. Mas é assim que o mundo vem mentindo para nós, né? Vem ludibriando a todos nós, dizendo o seguinte: qualquer coisa que vale a pena pode ser adquirida imediatamente. Hoje em dia, julgamos o valor de algo, de alguma coisa, pela rapidez com que pode produzir resultados. Hoje a gente está julgando as questões por aquilo que efetivamente ele pode nos dar mais resultado. Velocidade e eficiência está no topo hoje, né? A eficácia está ficando um pouco mais longe. A qualidade nem se fala, por baixo. Eu tive uma experiência amarga que eu posso compartilhar com vocês. Eu, logo que me casei, nós, naquela época, compramos uma geladeira, na época, chamada Frost Free, que você deve conhecer, e já estava comigo já há alguns anos lá no Espírito Santo, quando lá morei, vim para o Rio, ficou aqui mais um tempo, quase 20 e poucos anos com uma geladeira que nunca me dava problema algum. Mas o design dela já estava ultrapassado, né?
Então a gente vamos comprar uma outra da mesma marca, né, para a gente ter o mesmo tipo de trabalho. E nós assim o fizemos. Olha, irmãos, ele não demorou um mês, ela deu 2 problemas, veio técnicos aqui, não consertou, e eu tive que pedir à loja para que trocasse aquele equipamento. E foi trocado, mas não era nunca a mesma coisa que aquilo que eu comprava há mais de 20 anos atrás. A qualidade já não é a mesma. A mentira que diz que qualquer coisa que vale a pena pode ser adquirida imediatamente, pode extinguir até a sua vida espiritual. E o que eu quero dizer é que a profundidade da vida espiritual madura não aparece no VaptVupt. Ela não é um express. Não é como um fast food, comida rápida, não. Ela deve ser construída com o tempo. Com o tempo. Se a ganância é o demônio do dinheiro, se o desejo é o demônio do sexo, se o orgulho, se a prepotência é o demônio do poder, eu poderia dizer então que a rapidez é o demônio da intensidade, né? Daquilo que tem que ser rápido, tem que ser correndo. Qualquer coisa que vale a pena pode ser adquirida imediatamente. É o discurso que o mundo tem colocado hoje para nós. Por isso que a afirmação de um determinado autor descrevendo a nossa cultura, ela é bem pertinente, sabe? Porque ele diz o seguinte, olha, o mundo é uma atmosfera, é um clima. É quase tão difícil para um pecador reconhecer as tentações do mundo quanto é para um peixe descobrir as impurezas da água. Às vezes é fatal. Nós temos essa experiência aqui no Rio de Janeiro, ali na Lagoa Rodrigues de Freitas. Basta a lagoa ficar um tanto mais poluída que você já percebe aquela quantidade de peixes mortos boiando na lagoa. É assim. Em nossa cultura, tudo, até mesmo notícias sobre Deus, pode ser vendida se a embalagem der a aparência de se tratar de algo novo. Mas quando a novidade passa, vai para um monte de lixo. Nós temos vivido muita coisa nessa linha, né? Muita coisa nessa linha. Você quer resolver o seu problema, você chega numa determinada seita paraclesial que vai estar dizendo, em 70 orações você vai obter isso, em 70 orações você resolve o seu problema do comércio, você vai ser próspero, e por aí vai. Isso são exatamente as coisas VaptVupt que são apresentadas como evangelho para poder que as pessoas sejam levadas a entender ou a compreender determinadas coisas. Sabe, irmãos? Existe um grande mercado para a experiência religiosa em nosso mundo. Mas existe pouco entusiasmo para a aquisição paciente de virtude. Pouca inclinação para o envolvimento em aprendizagem de longo prazo, daquilo que as gerações anteriores de cristãos chamavam de santidade. Aí você já pode imaginar do que estou querendo dizer. A santidade não pode ser adquirida imediatamente. A santidade exige tempo, é um processo. Tempo de parar e paciência para aceitar o silêncio de Deus. E nós já começamos a entrar naquilo que vamos aprender com Abraão. E o silêncio de Deus não deixa de ser resposta para mim e para você no aprofundamento do relacionamento com Deus, no aprofundamento de nossas raízes com Ele. E Abraão, através da sua experiência, da sua vida, ele nos mostra algumas situações que certamente vai
nos ajudar a entender dessa profundidade de relacionamento com Deus. E nós vamos, dentre tantas experiências trazidas por Abraão, destacarmos aqui 3. A primeira é o silêncio divino, o silêncio de Deus. Sabe quanto tempo durou o silêncio de Deus com Abraão? Período que não houve visão, período que não houve voz, ele não ouviu Deus falar, e era costume Deus conversar com Abraão. Período que não houve visitação, não houve o aparecimento de nenhum anjo para falar com Abraão, apenas silêncio. Apenas silêncio. 13 anos. 13 anos foi o tempo de silêncio que durou esse período na vida de Abraão. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 16, verso 16, até Gênesis 17, verso 1, você vai ver exatamente isso. Com 86 anos de idade, o Senhor cessou de falar com Abraão, cessou de conversar com Abraão. Não que ele não estivesse olhando para Abraão, não que ele estivesse acompanhando Abraão, mas ele fez silêncio junto a Abraão. E como disse o texto que nós lemos lá no início, por isso que eu pedi para que você gravasse bem, com 99 anos, ou seja, 13 anos depois, o Senhor então aparece para falar com Abraão. Tenta imaginar um silêncio completo de Deus por 13 anos, com alguém que tinha costume de ouvir e falar com Deus periodicamente. Imagina uma coisa dessa. Era tremendo. Mas eu quero destacar aqui que às vezes o silêncio de Deus é resposta para mim e para você. Pois é, só que Abraão, antes de ter experimentado esse silêncio, antes de ter mudado o seu nome, num outro período de silêncio, esse menor, cerca de 6 anos, ele e Sarai, Abrão e Sarai, fizeram um plano antes do plano de Deus. E o que acontece? Não foram felizes por se antecipar a Deus. E nós somos muito levados a isso. Às vezes nós temos um plano, colocamos ele em prática sem antes colocar diante de Deus, sem antes colocar sob a apreciação do Senhor, e as coisas começam a não querer dar certo, aí eu lembro de falar com Deus, e aí já não dá mais certo. Foi o que aconteceu com Abrão e Sarai, que ainda não tinha mudado o nome. E não foram felizes. Não que Deus não tenha acompanhado e que não tenha ajudado depois dessa situação para que as coisas fossem equilibradas. Pois é. Como eu disse antes, o silêncio de Deus será sempre uma resposta para nós, como foi para Abraão, já com o nome mudado, após esses 13 anos. Após esse período no encontro com Deus, Abraão não perguntou nada e nem fez reclamação sobre a longa espera. Isso é muito peculiar a nós, não é não? Parece que a gente fala com Deus e Deus não responde, por que não responde? E começa, olha só, para quem estava acostumado a falar com Deus periodicamente, a ouvir Deus periodicamente, durante esses 13 anos ele não ouviu nada, e quando Deus aparece, ele não perguntou nada e nem fez qualquer reclamação sobre essa longa espera. Coisa que certamente eu e você faríamos. Poxa, Senhor, por que demorou tanto? O que é que houve? Você ficou de mal comigo? Não conversou mais comigo, né? Isso é a nossa... Quando um parente ou quando um amigo não vê, a gente fala logo assim, o que é que houve? Você não quer mais saber de mim? Não quer conversar comigo? Abraão poderia ter feito isso. Ele simplesmente, diz o texto que nós lemos em Gênesis 17:3, prostrou-se com o rosto em terra
diante do seu amigo divino. Vamos viajar? Vamos imaginar que negócio? Ele prostrando o joelho em terra, ele fala: Senhor, que bom, que legal que você veio, eu estava com saudade de você. Imagina alguma coisa nessa linha? Pois é, foi isso que Abraão fez, prostrou-se com o rosto em terra, reconhecendo aquele amigo divino que acabara de chegar. A mensagem direta de Deus a Abraão, quando disse lá no verso 1, eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Eu poderia traduzir aqui, para ficar bem próximo de nós, dizendo o seguinte: embora às vezes eu fique silencioso, Abraão, continuo no controle das suas circunstâncias. Falando para você também, para mim. Eu não fui embora, estive com você o tempo todo. E vou lhe dizer algumas coisas agora mesmo. A espera ao longo dos anos de silêncio, além da caminhada fiel, apoiada pelo Senhor, Abraão tornou-se um homem de fé profunda. Um homem de fé profunda. Perceberam então que o silêncio de Deus fez com que Abraão, em vez de se afastar, em vez de achar que Deus não estava cuidando dele, ele se aprofundou mais ainda na espera do Senhor, sabendo que o Senhor poderia estar cuidando da sua vida, cuidando do seu problema. Naqueles primeiros 6 anos em que ele, vamos dizer assim, meteu os pés pelas mãos e resolveu com a serva ter um filho, que foi o plano que eles fizeram antecipadamente, ele aprender a esperar para o Senhor. Não, agora eu vou esperar. Se ele diz que de mim sairá uma grande nação, e essa nação tem que ser de um filho meu, vou esperar em Deus. E foi isso que ele fez. E quando Deus falava com ele, diz o texto que ele ainda imaginava que Deus estava falando de Ismael, que era para abençoar Ismael, que foi o filho que ele teve com a serva. E não era, seria filho dele com a Sara. Então o silêncio de Deus fez com que Abraão esperasse nele a resposta certa, o plano certo para aquilo que deveria ser. Agora, só aconteceu porque ele caminhava com Deus. A despeito dos deslizes, a despeito dos desvios, e a gente sabe que aconteceram algumas coisas que, novamente, Abraão queria dar o jeito dele, como aquela história dele ter mentido dizendo que Sara era irmã dele, não era esposa, para que evitasse um mal maior, segundo ele pensava. Isso foi deslize, isso foi um desvio, mas Deus não deixou de acompanhá-lo. E isso acontece conosco, porque nós somos assim. Mas o silêncio de Deus foi resposta também para a vida de Abraão. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é a sua caminhada com Deus. Quando o Senhor falou com Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, lá em Gênesis 17:2, não era um novo acordo. Ele simplesmente confirmava a sua promessa da aliança que fizera antecipadamente. Veja, lá em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3, e Gênesis 15, versos 18 a 21, Deus falava dessa aliança. Deus falava da aliança que faria com ele, daquilo que ele poderia fazer com ele. Ele agora não está fazendo aqui um novo acordo, ele está confirmando, e agora com detalhes, a aliança que ele já tinha dito que faria com Abraão. Já havia passado cerca de 25 anos desde quando Deus falara com Abraão lá em Ur, quando ele retirou Abraão e a sua parentela, saia daí, vai para a terra que eu te mostrarei, e ele nem sabia qual era a terra. Desde ali, Deus conversava com Abraão. Desde essa época, as raízes espirituais deste homem penetravam fundo no solo da fé em seu Deus. Percebeu, irmãos, que não foi no vapt-vupt?
além dos 13 anos de silêncio de Deus com Abraão, ele ainda caminhou os outros 12 anos com seus erros e acertos, como eu acabei de falar, mas sempre procurando agradar a Deus, sempre procurando ser fiel a Deus, mesmo achando que estava fazendo a coisa certa e muitas das vezes não estava, mas ele queria fazer a vontade de Deus, se colocar diante de Deus. Chegar ao momento do Senhor revelar detalhes ligados ao seu plano para redimir o mundo por meio da nação de Israel, da nação que seria geração de Abraão, conforme está aqui no Gênesis 17, versículos 5 a 8. E aí ele reforça, ele enfatiza várias vezes essas promessas e sempre relacionado ao futuro. Eu vou aqui, não vou ler todos o texto, né, de Gênesis 17, 5, 8, mas vou colocar aqui aquilo que efetivamente ele queria dizer. Olha, Abraão, eu o tornarei extremamente prolífero. Você será uma grande nação, você crescerá extraordinariamente. De você, Abraão, farei nações, de você, Abraão, procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você, Abraão, e os seus futuros descendentes. Toda a terra de Canaã, está lá no texto, onde você agora é estrangeiro, porque ele, naquela época ele era estrangeiro, a darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes. Olha, esse foi o detalhe da aliança que Deus falara com ele desde Ur, desde a saída de Ur, desde a sua caminhada, com acertos e com erros, e chegando neste momento crucial da sua vida, quando ele não só diz que Sara vai ter o filho, como ele muda o nome dele de Abrão para Abraão, muda o nome de Sara, de Sarai para Sara. Ele agora encerra dizendo, e olha, Abraão, farei tudo isso, e ainda serei o Deus de vocês. Eu serei o seu Deus, serei o Deus da geração que virá após você. Agora, a mesma responsabilidade que o Senhor dera a Adão, lá no início, lá no jardim, para que Adão cuidasse do jardim, ele agora dava a Abraão a responsabilidade de cuidar e ensinar seus descendentes caminhando com o próprio Deus. Veja que grande responsabilidade agora pesa diretamente sobre os ombros de Abraão. Ele colocou alguma coisa dentro deste processo para que ficasse marcado na vida do povo judeu, da vida do povo que fosse geração de Abraão, que era a circuncisão, que todo homem, antes de atingir a idade estabelecida, eles fossem circuncidados, né? Não que isso garantiria a salvação dele, porque isso era apenas uma simbologia, né? É um símbolo, como é hoje o batismo, né? Muita gente é batizada como uma demonstração para o povo de Deus, para a igreja, de que ele está sendo considerado alguém reconhecido, aceito por Deus. Muito bem. Se o silêncio de Deus foi uma resposta para Abraão, naquele período, a sua caminhada com Deus fez com que se aprofundasse cada vez mais esse relacionamento de Abraão com o Senhor. E essa caminhada é a caminhada que também nós devemos fazer, para que vá sendo amadurecida essa intimidade, esse relacionamento, que é aquele processo de santificação que nós dissemos um pouquinho antes. Mas eu falei do silêncio, falei da caminhada com Deus, e agora eu quero falar do terceiro item, que é o crescimento desse relacionamento, da profundidade desse relacionamento com o Senhor. A história de Abraão, preservada por Deus para a nossa instrução, para a sua instrução,
não deixa de ser assim, um convite urgente para que diminuamos o ritmo. Lembra que eu falei do fast food, do VaptVupt, falei do Express? Pois é. Essa diminuição de ritmo muitas das vezes vai fazer com que nós façamos uma análise introspectiva, inventariando assim e definindo em nós o que é importante. O que é importante. Aprender com Abraão, que vivera 175 anos, certamente a gente não vai se arrepender, porque é uma lição maravilhosa. O mundo tem mentido para você. O mundo tem enganado. Quando ele diz que qualquer coisa que vale a pena deve ser adquirida imediatamente. Essa história de que qualquer coisa que vale a pena pode ser adquirida imediatamente é balela, é fake news. Pelo contrário, é ao diminuir o ritmo e aprofundar-se com o Senhor que a gente começa a perceber e receber tudo que o Senhor tem reservado para mim e para você. Agora, uma coisa eu preciso dizer, isso não é fácil. Isso não é fácil. A gente quer sempre cortar caminho, a gente quer sempre ir pelo atalho. Não se engane. Essa escolha de aprofundar-se com o Senhor exigirá certamente algum sacrifício. Mas logo, logo receberá, no mínimo, 3 benefícios. O mínimo, porque podem ser muitos outros benefícios. Mas esses 3 benefícios que eu vou citar agora é algo que é o nosso dia a dia. Primeiro benefício, pode anotar aí, será o seu discernimento. Ele certamente vai crescer. Ele vai ampliar. Ou seja, sua capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, avaliar as coisas com bom senso e clareza, com prudência, certamente vai estar dentro desse discernimento que você vai acabar adquirindo no relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque sem discernimento, vemos, olhamos sem observar. Sem o discernimento, nós ouvimos sem escutar. E a vida se torna uma série de experiências sem nenhum significado. Quando você aprofunda o conhecimento, o relacionamento com Deus, começa a discernir pessoas e, portanto, a desfrutar de profundidade em seus relacionamentos como nunca. Não só com Deus, mas com seu cônjuge, com seus filhos, com o próximo. À medida em que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, a gente passa a ser mais tolerantes, a ser mais amigo, a ser mais amável. Você entenderá várias coisas que neste momento parecem ser misteriosas. O seu discernimento certamente ampliará num relacionamento maior com Deus. Segundo, que é uma tônica do presente momento que estamos vivendo, a sua ansiedade diminuirá. E olha que estou falando nesse momento de crise, neste momento de pandemia. O relacionamento com Deus vai nos dar muito mais tranquilidade. Objetivamente falando, diminuir o ritmo e aprofundar no seu relacionamento com o Senhor, certamente experimentará menos preocupação. Isso não quer dizer que os seus problemas desaparecerão. Não, não é isso que eu estou dizendo. E porque escolher envolver-se com o Senhor vai exigir menos atividade. Também não é isso.
aprofundar com o Senhor permite que você se importe muito menos com o que as outras pessoas pensem, o que é uma fonte de ansiedade, não é verdade? Às vezes a gente está fazendo uma coisa, será que fulano, o que fulano vai achar de mim se eu falar isso? O que fulano vai pensar de mim se eu fizer isso? O que fulano vai falar de mim se eu vestir determinado tipo de roupa? Essas coisas acabam criando em nós ansiedade e a gente fica meio que sem rumo. O nosso relacionamento com o Senhor certamente vai fazer com que a gente se importe menos com isso, porque nós estamos nos relacionando com quem sabe todas as coisas, com quem nos dirige, com quem nos orienta. Quando você está sintonizado com a orientação de Deus, a ansiedade desaparece mais rapidamente do que um nevoeiro matinal. E essa experiência eu vivi. Trabalhava numa das ilhas, ainda na Petrobras, ali na Ilha do Governador, chamado Ilha Grande, onde tem todos os tanques de armazenamento de petróleo, e de manhã, quando chegava ali por volta de 7 horas da manhã, eu tinha que pegar um barco, uma lancha, com toda os colegas de trabalho e navegar até aquela ilha. E tinha dias que a gente chegava lá, o nevoeiro era tão grande que a gente tinha que esperar uma hora e pouca para poder sair, porque era completamente sem condição nenhuma de navegação. O que a gente está dizendo que quando se está sintonizado com Deus, a ansiedade desaparece tão rápido e muito mais rápido que qualquer nevoeiro que venhamos enfrentar pela frente. Se o nosso relacionamento com Deus traz benefícios como maior discernimento das coisas, faz com que a nossa ansiedade diminui, o nosso relacionamento com Deus vai certamente evitar tragédias desnecessárias. Ou seja, não diminuindo o ritmo, eu vou correr à frente, né? Eu vou fazer o vapt-vupt. Eu vou até me sentir mal porque numa refeição rápida isso não vai me fazer bem. E correr à frente, muitas das vezes, vai fazer com que eu me arrependa mais tarde por ter deixado passar detalhes que teriam tomado ou teriam tornado as minhas decisões mais eficazes. Decisões que fossem mais sábias. Ao diminuir o ritmo, seguindo o curso da vida passo a passo, ao caminhar deliberadamente em sintonia com o Senhor, você não provocará consequências que lhe tragam vergonha. E quantas vezes isso não acontece? Puxa vida, eu poderia ter ficado sem ter falado nada. Eu poderia ter deixado para falar essa coisa depois, e que agora eu estou envergonhado. Ou que o dominem com arrependimento destruidor. E quantas vezes nós nos encontramos numa situação como essa? Eu citei 3 benefícios, mas o relacionamento profundo com Deus só traz vitórias para nós, só traz alegria para nós. E mesmo nos momentos difíceis, nós saberemos com prudência, com calma, passar pelas crises. E aí é esperar no Senhor. E o salmista fala muito bem quando ele diz lá no Salmo capítulo 40, no seu primeiro versículo, ele fala assim: eu esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Sintonizado com Deus, relacionado com Deus, aumentando a sua intimidade com Deus, esses benefícios naturalmente chegam em nossas vidas. Vamos caminhar aí para o nosso fechamento, para a nossa conclusão. O que aprendemos com a experiência de Abraão é não atropelarmos os planos, é caminhar com o Senhor e esperar dele o plano melhor, como aconteceu com Abraão 13 anos após aquele silêncio. Portanto, o recado é esse: diminua o ritmo. Aprenda a esperar no Senhor, como o salmista nos coloca aqui também no Salmo 40, e ao caminhar com ele, deixando que ele seja
o seu advogado, deixando que o Senhor, que hoje está à destra de Deus, advogue por você. Entregue a Ele o controle sobre todos os assuntos, todos os projetos, todos os seus planos. E que, na verdade, exercemos pouco controle sobre eles. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, controla todas as coisas. Então, o que nós podemos extrair neste tema de aprofundarmos nossas raízes com Deus é esperar nele, é caminhar com ele, é aprender com ele e fazer com que tudo aquilo que esteja à nossa volta seja algo que venha em benefício de você e de todos nós. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã.